Você sabia que existem lugares aqui mesmo, no Brasil, onde colocar os pés significa uma sentença de morte ou uma prisão imediata? Lugares que o governo e o exército fazem de tudo para que você nunca chegue perto. Mas o que realmente existe lá dentro? Hoje, vamos explorar os 5 locais mais proibidos do nosso país. E preste muita atenção. O segundo lugar da nossa lista esconde algo tão perturbador que mudou as leis ambientais do Brasil para sempre. E você não vai acreditar no que os satélites detectaram lá recentemente. Prepare-se, porque o que você vai ver hoje desafia tudo o que você achava que sabia sobre o nosso território. 7 Ilha da Queimada Grande, a Ilha das Cobras. Nossa primeira parada fica a apenas 35 quilômetros da costa de São Paulo, mas parece outro planeta. A Ilha da Queimada Grande. À primeira vista, um paraíso verde. Mas a Marinha do Brasil proíbe terminantemente o desembarque de qualquer civil aqui. O motivo? Entre 1 a 5 cobras por metro quadrado. Mas não são cobras comuns. Aqui vive a jararaca ilhoa, uma espécie que evoluiu de forma brutal. Como não havia presas no chão, elas aprenderam a subir em árvores e desenvolveram um veneno 5 vezes mais potente que o de suas parentas no continente. Um veneno projetado para paralisar pássaros instantaneamente e que, em humanos, começa a derreter o tecido muscular em minutos. Diz a lenda que o último faroleiro da ilha e sua família morreram em uma única noite, quando as serpentes invadiram a casa pelas janelas. Hoje, o farol é automático e apenas militares autorizados e pesquisadores com escolta médica podem entrar. Mas me diga nos comentários, você teria coragem de passar uma noite nessa ilha se te oferecessem R$ 1 milhão? Escreva sim ou nem pensar. 6. As masmorras seladas do Forte de São José. Esse C. Mas antes de avançarmos para os segredos do norte, precisamos descer até o litoral de Santa Catarina. Em Florianópolis, o Forte de São José da Ponta Grossa é um cartão postal belíssimo, mas ele esconde um lado que os guias turísticos são instruídos a não comentar. Sob as baterias de canhões e as paredes de pedra de 3 metros de espessura, existe uma rede de túneis e masmorras que foi lacrada com tijolos e cimento há mais de 50 anos. Por que selar passagens históricas em vez de transformá-las em museu? A resposta oficial fala em risco de desabamento, mas quem vive na região conta histórias bem diferentes. Dizem que, durante o século XVIII, essas passagens eram usadas para o transporte de prisioneiros que nunca mais viam a luz do dia. Recentemente, pesquisadores independentes utilizando radares de solo detectaram que os túneis são muito mais extensos do que os mapas coloniais indicam, conectando-se a fendas naturais que descem profundamente sob o nível do mar. O que o governo decidiu que deveria ficar enterrado no escuro absoluto? Seria apenas a estrutura abalada, ou algo descoberto naquelas profundezas durante as reformas da década de 70 forçou o fechamento definitivo dessas passagens? 5 Serra do Cachimbo, o campo de provas Brigadeiro Veloso. No sul do Pará, existe uma área de 21 mil quilômetros quadrados, maior que muitos países, que é um dos segredos mais bem guardados da Força Aérea Brasileira. O campo de provas Brigadeiro Veloso. Oficialmente, é um local de treinamento e testes de armas. Mas, nos anos 80, o mundo voltou os olhos para cá por um motivo sombrio: o Buraco do Cachimbo. Um poço de 320 metros de profundidade, cavado secretamente para testar artefatos nucleares. O Brasil estava a um passo de ter sua própria bomba atômica. Embora o programa tenha sido oficialmente encerrado, a área permanece sob vigilância máxima. O que realmente acontece naquelas instalações subterrâneas hoje? Por que o espaço aéreo é tão restrito que até aviões comerciais precisam desviar centenas de quilômetros? A verdade pode estar enterrada mais fundo do que imaginamos. 4 Arquipélago de Abrolhos. Zonas de exclusão total. Abrolhos é o berço das baleias jubarte, mas o que poucos sabem é que existem zonas de exclusão, onde nem o turismo mais luxuoso pode chegar. São os chapeirões, colunas de corais que sobem do fundo do mar como torres de castelos submersos. A Marinha protege essas áreas com rigor militar.
O argumento oficial é a preservação ambiental extrema. Mas pescadores locais relatam luzes estranhas saindo da água e equipamentos eletrônicos que param de funcionar ao se aproximar de certas coordenadas. Seria apenas magnetismo natural ou Abrolhos esconde algo que a ciência ainda não está pronta para explicar? O que você acha que o governo está tentando esconder no fundo do oceano? 3. O labirinto de arsênio em Serra do Navio. AP. Agora imagine uma cidade inteira construída no meio da selva amazônica, com arquitetura americana moderna, que hoje parece um cenário de filme de terror. Estamos na Serra do Navio, no Amapá. No passado, este foi o epicentro da mineração de manganês no Brasil, uma operação bilionária que envolvia interesses internacionais e segurança máxima. Hoje, grandes áreas da antiga mina são zonas de exclusão total. O motivo oficial é o perigo invisível, o arsênio. A mineração expôs veios desse elemento altamente tóxico, contaminando o solo e a água de forma irreversível. Mas o mistério aqui não é apenas químico. Moradores da Vila Operária Fantasmagórica relatam que, mesmo após o encerramento das atividades, comboios militares sem identificação são vistos entrando nas galerias mais profundas da mina durante a calada da noite. O que restou naquelas profundezas que ainda exige vigilância constante? Estariam eles apenas monitorando a contaminação ou a exploração desenfreada dos anos 50 acabou tocando em algo que a ciência não consegue explicar e que agora precisa ser mantido sob guarda? O silêncio da Serra do Navio é ensurdecedor e as respostas parecem estar trancadas em túneis onde nenhum civil tem permissão para entrar. 2. O mistério revelado. A Caverna dos Ecostes. Lembra que eu falei no início sobre o lugar que mudou as leis do Brasil? Estamos falando de uma área restrita na Amazônia, próxima à fronteira, onde satélites detectaram anomalias térmicas inexplicáveis. É uma rede de cavernas tão profunda que nunca foi totalmente mapeada. Relatos de expedições militares dos anos 70 mencionam que o ar lá dentro é diferente e que bússolas giram sem controle. O governo selou as entradas principais com concreto e declarou a área como segurança nacional. Recentemente, novas imagens de satélite mostraram que, mesmo sem atividade humana oficial, o calor emitido daquelas fendas aumentou drasticamente. Seria atividade vulcânica desconhecida ou algo artificial? O mistério permanece trancado sob toneladas de rocha e sigilo militar. Ilha da Trindade, o posto avançado do isolamento. Para fechar nossa lista, o ponto mais isolado do território brasileiro, a Ilha da Trindade. Localizada a 1.200 quilômetros da costa, é um vulcão adormecido no meio do Atlântico. Apenas um pequeno contingente da Marinha vive lá. Trindade é famosa pelo caso Trindade de 1958, onde um objeto voador não identificado foi fotografado por profissionais diante de toda a tripulação de um navio de guerra. As fotos foram validadas pelo próprio presidente da época. Até hoje, civis são proibidos de permanecer na ilha. É um local de beleza surreal, mas com uma energia que muitos militares descrevem como vigilante. O Brasil é, sem dúvida, muito mais misterioso do que os livros de geografia nos mostram. Se você chegou até aqui, você faz parte do grupo de exploradores que não tem medo do desconhecido. Cada um desses lugares guarda um segredo que talvez nunca saibamos por completo, mas a busca pela verdade é o que nos move. Se esse vídeo abriu sua mente para o lado inimaginável do nosso país, deixe seu like e compartilhe com aquele amigo que ama um bom mistério. E o mais importante, se você quer continuar explorando as curiosidades mais incríveis do mundo conosco, inscreva-se agora no Planeta Inimaginável e ative o sininho. Qual desses lugares você teria mais coragem de visitar? Nos vemos na próxima descoberta.